E assim eu fiz, foi o que aconteceu. A senhora já tinha visto alguma coisa assim atípica, fora do normal em relação a esse animal aqui perto, tão perto da sua casa? Sim, ele já escapou, já assustou bastante gente aí e eu já tinha avisado a eles, né? Ele até melhorou a placa dele, né, de cuidado com o cão. Mas eu tinha avisado para ele, gente, vocês têm que tomar cuidado, esse cachorro é muito perigoso. Mas em relação ao ataque, a senhora não tinha visto nada assim diferente até então? Não, a única outra vez que atacou foi a cadelinha deles, né, o cão. Mas aí eram dois e esse que tinha atacado, ele deu um jeito. Sandy Júnior, pois é, essa é a situação aqui no Jardim América, estamos ao vivo aqui no nosso Tá Na Hora, essa é a vizinha que acionou as autoridades no momento que tudo aconteceu. A senhora tinha então alertado em relação ao perigo desse animal? Sim, eu já tinha alertado eles a cuidado, né, de como eles deixassem o portão, né, para não ter problema com a vizinhança, né. Para que as pessoas possam entender melhor a situação, o contexto, é um imóvel com mais de uma residência, é isso? Sim, é um lote onde tem duas casas, né, e essa casa onde aconteceu esse incidente dá de fundos para a minha casa. E foi por isso que eu escutei, né, os gritos, assim, era óbvio que algo estava acontecendo, né, só que eu nunca podia imaginar que Quantas pessoas que moram no local? Eu alugo para o casal e eu creio que era o filho, a esposa e o bebê visitando. O bebê estava visitando, então, na verdade... Pelas informações que você tem, é que essa criança, na verdade, estava como visitante. Esse bebê estava visitante com uma outra pessoa também. Eu creio um pouquinho antes dos Dias das Mães que eles chegaram. Então eu creio, né, que é uma visita. Pelo menos não anunciaram a mim que estavam morando aí, entendeu? Obrigado pelas informações que você está dando aqui no nosso Tá Na Hora. Obrigado. Obrigada. Nossos sentimentos, presenciou tudo isso, né? Pelo menos ouviu realmente muito desesperador toda essa situação aqui no Jardim América. Volto a dizer, Rua C-188, praticamente em uma esquina, um local bastante movimentado. Chama a atenção, inclusive, dos vizinhos. Presença dos vizinhos. A Polícia Militar não vai falar por enquanto com a imprensa, mas o que aconteceu, Sandy Júnior? No momento que o Corpo de Bombeiros, que a polícia chegou, o bebê estava na boca do pitbull. Foi necessário um trabalho bastante, digamos assim, contundente da polícia, dos bombeiros, para conseguir tirar o bebê de apenas 10 meses da boca do animal. E logo após, o animal foi morto, foi disparado um tiro contra o animal. Inclusive vou falar com o Corpo de Bombeiros agora, o Tenente Regis está chegando para falar comigo. Agradeço a sua prestatividade em falar conosco, eu sei da ocorrência, da correria que é. Corpo de Bombeiros foi acionado. E qual foi a situação que encontrou aqui no imóvel? Muito boa noite. Boa noite, Elias. Bom, nós fomos acionados por volta das 4h30 da tarde, né? E o que chegou para a gente foi que era um ataque de um cachorro a uma criança. Até então nós não sabíamos da gravidade, não sabíamos a idade da criança. E primeiramente chegou aqui uma equipe nossa de resgate juntamente com a equipe da PM, né? E eles que fizeram a primeira intervenção, né? Quando chegaram, viram que a criança ainda estava na boca do cachorro, né? E eles tentaram retirar e a PM teve que intervir para poder conseguir retirar a criança. O disparo foi feito depois que a criança tinha sido removida da boca do animal ou não? Não. Teve que fazer o disparo para o animal soltar a criança, né? Se não fosse o disparo, seria impossível. Se não fosse o disparo, mesmo assim, eles tentaram bater no cachorro, né? E ele não soltou, aí infelizmente teve que haver o disparo. O Corpo de Bombeiros chegou a levar rapidamente a criança para a unidade de pronto atendimento para a UPA aqui do Jardim América. Isso. Assim que o cachorro soltou a criança, a nossa equipe de resgate pegou a criança e levou rapidamente para a UPA Jardim América. Sandes, pelo menos aqui para o tenente, ainda não atualizaram a informação da UPA em relação ao estado de saúde da criança? Não chegou para o senhor ainda não? Não, porque ficou lá com a equipe médica, né? A nossa equipe de bombeiros não ficou lá.
Então a criança deve estar lá na UPA Jardim América ainda. Nós não soubemos mais de informação. Qual que era, em relação aos ferimentos que a criança tinha quando vocês levaram ela para o atendimento? Ela tinha ferimentos profundos na região do pescoço, do rosto mesmo, né? E geralmente é onde esses animais costumam atacar, né? E a última informação que eu tive da criança é que ela estava tentando ser reanimada na unidade de saúde. O que a família disse para o Corpo de Bombeiros e também para a polícia em relação às circunstâncias do ataque? Bom, o que informou foi só o que aconteceu, né? Segundo o pessoal que estava aqui no momento, disse que a mãe chegou, entrou no portão, aí o cachorro, que é de grande porte, né? Pulando e pegou a criança do colo da mãe, né? E saiu para dentro da casa. E nisso, ela e uma outra senhora que estava na casa tentaram tirar a criança da boca do cachorro e não conseguiram, tanto que elas também foram feridas, né? Ferimentos leves, mas foram feridas também. A vizinha falou conosco aqui que existe a hipótese que esse bebê não era da família que morava no imóvel, mas que estava passando alguns dias. O senhor tem alguma informação nesse sentido? Não, eu não sei informar quanto a isso. Certo, muito obrigado, Tenente Regis, parabéns pelo trabalho do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Isso aí, Sandy Júnior. E ainda tem que confirmar toda essa circunstância, a questão da configuração em si. Um animal pitbull atacou bebê de 10 meses. Ainda tem que esclarecer se esse bebê era da família realmente ali, que já morava na casa, que tinha convivência com o animal. Tudo isso a ser esclarecido ainda. Isolamento, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, é um trabalho agora que deve ser feito em relação à perícia, enfim, ao local que vai acontecer a qualquer momento. Então é o quadro de muita tristeza, os vizinhos aqui bastante assustados com o que aconteceu, não é para menos. Muitos vizinhos que vão chegando, à medida que a notícia vai correndo aqui no Jardim América, um bairro que tem uma população também muito grande, as pessoas vão chegando aqui, além da curiosidade, para entender melhor o que aconteceu e também para lamentar essa situação. Eu volto com você, Sandes. Uma tragédia. Tragédia, tragédia, tragédia. A informação da vizinha conecta. A família era visita. Aí a mãe chega com o bebê. O pitbull vai, ataca a criança nos braços da mãe. Ferimentos profundos, disse o convidado do Elias, o tenente do Corpo de Bombeiros. Tenente Regis disse: ferimentos profundos no rosto e no pescoço. Porque o animal ataca o pescoço e o rosto. Isso é a ira do animal. O animal faz isso. Ataca o pescoço. Ataca o pescoço da gente e ataca o pescoço também de um outro animal. E, infelizmente, olha que demorou tempo, hein? Gritos, gritos, gritos. A vizinha chegou, a polícia foi chamada, o bombeiro foi chamado e o pitbull com a criança na boca. Na boca. Infelizmente, é trágica a notícia. Foi para a UPA? Foi. Vai sobreviver? A esperança é a última que morre, mas tudo indica que não. Tudo indica que não. A informação que o bebê morreu. Mas foi levado para a UPA para ver se reanimava, mas pitbull. Quantos minutos? Devido aos ferimentos. Agora, quantos e quantos minutos, hein? A vizinha veio, perguntou se precisava de socorro, a família falou que precisava. Isso por volta de 4h30 da tarde, liga para a polícia, liga para o bombeiro. Chegaram, como disse o tenente Regis, chegaram e pegaram o quê? O pitbull com a criança na boca ainda. Mas quantos minutos, meu Deus? Vários e vários minutos. Tentaram tirar o pitbull da boca, tentaram tirar a criança da boca do pitbull e não conseguiram. Foi preciso disparar a arma de fogo, deve ser uma pistola, um tiro potente, matou o pitbull, só aí para o bebê sair das garras do animal. Triste, triste. Nossas condolências à família. Enfim, a dona da casa também passou, foi ferida juntamente com a visita,
segundo disse a vizinha. Mas depois dessa triste notícia, no programa de hoje você vai ver também. Dor e clamor por justiça. Jovem de 25 anos é enterrada após morrer atropelada em Aparecida. Fogo e destruição em Trindade. Loja pega fogo, animais morrem e comerciante perde tudo. Tempo seco e alerta ligado. Mais de 12 mil queimadas em Goiás só este ano. Nova ferramenta ajuda a encontrar crianças desaparecidas em Goiás. Tudo isso a partir de agora, no nosso Tá Na Hora Goiás. E a gente fala agora sobre uma outra tragédia que aconteceu na cidade de Trindade, no setor Maísa 1. Um incêndio destruiu tudo de uma loja agropecuária que foi tomada pelo fogo lá no Maísa 1. Animais morreram. O prejuízo dizem que ultrapassa R$1 milhão. E quem vive no comércio local, os vizinhos, enfrentaram momentos de desespero, com medo que o fogo atingisse outras lojas também. É difícil de descrever. A dor de ver um sonho de um comerciante virar cinzas. E o pior de tudo, que parece que não tinha seguros. Não tinha seguro. Quem traz todos os detalhes dessa tragédia, desse incêndio que matou animais, que aconteceu no Maísa 1 em Trindade, é o nosso repórter Albi Costa. Hoje pela manhã ainda havia muita fumaça no prédio que pegou fogo na Avenida Elizabeth Marques, no setor Maísa 1 em Trindade. No local funcionava a Universo Agropecuária, uma loja de rações, ferragista, pet shop, pesca e camping. O estabelecimento começou a pegar fogo por volta das 8h30 da noite de ontem. O proprietário, que mora próximo, foi avisado por vizinhos, mas não conseguiu impedir o avanço das chamas. A gente fecha a loja às 19 horas, foi embora para casa, eram umas 7h20 por aí. E quando passou mais ou menos 1 hora de prazo, o pessoal começou a ligar para a gente, avisar que estava tendo coisa diferente aqui. E nós viemos para cá, quando nós chegamos já estava a fumaça muito forte, alastrada, né? Não tinha como a gente fazer nada praticamente. O Corpo de Bombeiros teve de empenhar várias equipes para combater o incêndio, mas o fogo se espalhou rapidamente pelas dependências da loja. Apesar do trabalho das equipes, as chamas avançaram para o telhado e foi necessário mais um caminhão-tanque com mais água. Esse caminhãozinho é muito pequeno. Na loja tinham vários animais, como cães, pássaros, galinhas e coelhos. Alguns foram resgatados pelos bombeiros, mas muitos deles acabaram morrendo. Quando o bombeiro chegou, ele conseguiu salvar uma parte. Até inclusive estão lá em casa. Corri, levei as gaiolas, tem peru lá que sobreviveu, pintim, codorna, os patos sobreviveram, os cachorrinhos sobreviveram, 3 cachorrinhos. Agora alguns morreram, não aguentaram, porque asfixiados, alguns morreram queimados, tem aquele saco ali, ó, tá cheio de bicho. Tem outro saco que ontem nós jogamos fora. Infelizmente, o fato mais assim triste aconteceu com os animais, uma parte. A Vanessa Fogaça é diretora de ensino de uma autoescola que fica ao lado da loja que pegou fogo. Ela, assim como os outros comerciantes, viveram momentos de pânico diante da possibilidade do incêndio se alastrar para os demais estabelecimentos. A gente ficou bastante assustado, preocupado, né? Muito triste com a situação. O Tonzinho, que é o proprietário, é bem trabalhador, eles trabalham aí de domingo a domingo, há muitos anos que está aqui do nosso lado, a gente vê o esforço. O Corpo de Bombeiros levou mais de 6 horas para conseguir debelar o incêndio. Agora são 10 horas da manhã e ainda vemos esse cenário. Muita fumaça e também muita destruição. Nada sobrou da loja que existia aqui antes. O Antônio Carlos teve uma enorme perda. O prédio é alugado, ele não possui seguro e o prejuízo gira em torno de R$1 milhão. Mas o dono da loja está confiante em recomeçar das cinzas. Recomeçar, uma coisa que eu sempre fiz foi trabalhar e ajudar as pessoas. Aqui a gente é bem conhecido aqui, a gente tem um trabalho social que a gente faz aqui, né? Então assim, eu creio que a gente, todo reinício não é fácil, né? Mas quem tem Deus no coração, meu irmão, não tem nada que cerca não, né? É excelente, para mim, tudo que Deus faz, para mim eu acho que é perfeito, né? Independente do que acontece, é um ensinamento pra gente. Graças a Deus estamos vivos e
Só a alegria da água para frente, trabalhar e pronto. Pagar as dívidas que tem, as contas e tocar para frente, não tem outra opção. Chorar não adianta. É muito triste ver o que aconteceu. Um comerciante que batalhou para construir seu sonho, montar sua loja, para vender, agora vê tudo virar em cinzas. E o pior, sem seguro, sem garantias. E com uma dor que vai além do prejuízo financeiro. Mas no meio de tanta tristeza, um gesto de amor e solidariedade chamou a atenção. O dono do ponto comercial, que aluga o espaço, não mediu esforços para ajudar, estendeu a mão, mostrou empatia, humanidade. E em tempos tão difíceis, atitudes assim tocam a gente e mostram que ainda existe compaixão, que ninguém precisa enfrentar uma tragédia sozinho. Toda a força ao empresário, que ele recomece das cinzas, monte uma nova loja, que as pessoas passem a comprar e que ele recupere, se Deus quiser, esse prejuízo o mais rápido possível. É hora de otimismo, é hora de ter fé, porque Deus ajuda quem cedo madruga e quem trabalha, e Ele vai trabalhar muito para se recuperar, e a nossa solidariedade a Ele e a toda a sua família e aos vizinhos também. E por falar em fogo, começou o período de estiagem em Goiás, e com ele o alerta máximo para as queimadas. Só este ano já foram 12 mil focos de incêndio no estado. Para evitar que a situação piore, bombeiros e a Secretaria do Meio Ambiente já estão em campo com uma operação especial. Vamos ver como é que está sendo esse trabalho na reportagem de Douglas Fernandes. Durante o período de estiagem, os incêndios florestais se tornam uma ameaça constante nas reservas ambientais de Goiás. No Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, a situação se repete ano após ano, exigindo ações rápidas e eficazes para evitar tragédias ambientais. Para conter os focos de incêndio, uma equipe especializada do Corpo de Bombeiros foi deslocada para o local. A operação é feita em parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e deve atuar de forma permanente até o mês de novembro. Até 3 de novembro a gente vai ter um reforço operacional das equipes do Corpo de Bombeiros. Mas aqui a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, por determinação do nosso governador Ronaldo Caiado e orientação da secretária Andréa Vulcanes, é que a gente tem uma atuação aqui permanente durante todo o ano. Quem passa por aqui e vê esse cenário rico em vegetação nativa, nem imagina que o Parque Altamiro de Moura Pacheco já foi tomado pelo fogo em outras temporadas de seca, inclusive com ações criminosas. Desta vez, a ação vem rápido. Os bombeiros montaram um acampamento, trouxeram equipamentos de ponta e estão prontos para agir antes que as chamas se espalhem. O Corpo de Bombeiros esse ano, em parceria com a SEMAD, está colocando seu efetivo em 7 unidades de conservação, que são os parques estaduais, de forma ostensiva, para que a gente possa, ali 24 horas por dia, estar monitorando, estar fazendo visualização e o encontro de possíveis focos ali ainda no início. De modo que essas guarnições bem equipadas, esses militares que são treinados, são especialistas em prevenção e combate a incêndios florestais, eles detectando esses focos, eles já possam dar aquele primeiro combate mais rápido, visando evitar que esse fogo, esse foco se torne um grande incêndio. A base da operação conta com 4 bombeiros militares com experiência em incêndios florestais, auxiliados por 5 brigadistas, viaturas 4x4, kit picape com reservatório de água, sopradores e equipamentos de proteção individual. No ano passado, diversas áreas de preservação foram atingidas por queimadas. Foram registradas 12 mil ocorrências no estado. Agora a meta é evitar que pequenos focos se tornem grandes incêndios. Além do combate direto, a operação inclui ações preventivas, como a construção de aceiros, queimadas prescritas e orientação às comunidades vizinhas. Nós já fazemos essas visitas durante todo o ano com as equipes de brigada contratadas pela SEMAD. Então a gente conta com o apoio da comunidade local, a gente vai levar também para Serra de Caldas, Serra Dourada, Terra Ronca, e então Pirinópolis, na área da Chapada das Veadeiras, o Parque Águas do Paraíso, Estação Ecológica Nova Roma. Então isso vai acontecer em todo o estado e faz-se necessário para a gente poder preservar esses remanescentes cerrados, que são nossas joias do estado. A iniciativa faz parte da Operação Cerrado Vivo 2025. Com a presença permanente nos principais parques de conservação, a ação vai seguir até o fim da temporada de seca.
A expectativa é que um reforço nas estratégias de prevenção ajude a proteger das chamas o patrimônio ambiental goiano. Nós temos várias ações preventivas dentro dessa questão da gente estar monitorando os focos, estar visualizando eles de forma mais rápida. A nossa presença no parque também ela vai inibir muitas ações, possíveis ações criminosas relacionadas a incêndios florestais. E a gente também vai estar ali podendo mapear melhor os acessos, ver situações de aceiros, e aí em conjunto com a SEMAD, com as brigadas locais ali, até com a Polícia Militar, reforçar essas ações visando garantir os menores efeitos relacionados aos incêndios. O Tá Na Hora Goiás não escolhe notícias, escolhe te informar. Você sabia que o seu celular pode ajudar a encontrar crianças desaparecidas? Goiás já tem um aplicativo que dispara alerta nas redes sociais em casos graves. Veja como funciona na informação de Magna Santos. O estado de Goiás agora conta com uma ferramenta poderosa na luta contra o desaparecimento de crianças e adolescentes. O Amber Alert, sistema internacional que emite alertas em massa nas redes sociais. O sistema foi implantado em Goiás há cerca de 2 meses e já funciona em outras 25 unidades da federação, ampliando a chance de encontrar vítimas em tempo hábil. Segundo o delegado Pedro Omar Augusto, o alerta só é acionado quando há indícios de perigo real. Tudo começa com o registro da ocorrência em uma delegacia. Se os critérios forem atendidos, o caso vai para a GIDE e, com a autorização do Ministério da Justiça, o alerta é disparado. Quando ativado, o alerta envia notificações imediatas para usuários do Facebook e Instagram que estejam em um raio de até 160 quilômetros do local do desaparecimento. A mensagem traz foto da criança, características físicas e contatos diretos da polícia. O sistema é reservado para casos graves e recentes, como sequestros ou risco eminente de morte. Desentendimentos familiares ou disputas de guarda, por exemplo, não acionam o alerta. Com a ajuda da tecnologia e da população conectada, o Amber Alert reforça a esperança de que cada segundo continue o combate ao desaparecimento de menores. E olha só, a Polícia Militar prendeu uma senhora de 34 anos, conhecida como Maria Canivete, suspeita de matar o ex-companheiro a facadas no setor Vale dos Sonhos, aqui em Goiânia. O crime chocou pela frieza da autora e pelo histórico violento que ela carrega. Veja os detalhes com Sheila Araújo. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu próximo a uma distribuidora de bebidas, onde a vítima foi emboscada pela ex-mulher e pelo atual namorado dela, de 33 anos, que também foi preso. O homem esfaqueado era pai de 6 filhos com a suspeita. Ambos os acusados foram localizados pela polícia ainda no mesmo dia e encaminhados à central de flagrantes. De acordo com a polícia, a mulher confessou o crime sem demonstrar arrependimento, dizendo que aplicou várias canivetadas na vítima. Os desentendimentos entre os dois vinham se acumulando há meses. Você fez deu uma facada? Como foi lá? Aí eu dei tanta canivetada nele. Cadê esse canivete aqui então? Foi, até sujo. Maria Canivete tem um histórico violento, com 5 passagens só em Goiás. Em 2024, foi presa por tráfico de drogas e abordada 3 vezes portando arma branca. Em 2023, foi denunciada por andar na BR-080, tentando se jogar na frente de carros com uma criança no colo. Agora, os 2 suspeitos seguem à disposição da Justiça, enquanto a polícia continua a apuração sobre o passado e os novos desdobramentos do caso. A Maria Canivete não é moleza, não é brinquedo, não. Agora vamos trazer as quentíssimas do meio artístico brasileiro em Chiques e Famosos. Boa noite, Sheila Araújo. Boa noite, Sandes, para você, para todos de casa. Já começa trazendo bombas, tá vendo? É bomba! É É bomba! É bomba! Hoje eu tô fofoqueira, viu, gente? Juju pediu para poder trazer bombas para vocês e por isso que eu estou hoje aqui para poder falar sobre o amor dos animais que a Paola Oliveira tem. Gente, a atriz, ela acabou revelando nas redes sociais que tem uma verdadeira tropa de 4 patas e que contou também aí que os bichinhos eles foram chegando aos poucos e acabou ocupando o espaço dela e de toda a casa. Vamos ver o que ela fala. Oi! Sim, minha gente, eu adotei 11 gatos e 7 cachorros. Isso só agora, se for contar
todos da vida, realmente o número aumenta um pouquinho. E eles chegaram até mim, assim, em momentos completamente diferentes da minha vida, mas todos com algo em comum. Eles precisavam de cuidado, de abrigo, de uma chance apenas. E eu é que nem sabia o quanto é que eu precisava deles, o quanto eles iam também me fazer tão bem. Adotar, minha gente, é um gesto de amor. Então, pensem, que ver qualquer ser vivo que antes tinha medo ganhando confiança é muito gratificante. E se você pensa em ter um animalzinho lindinho como esse daqui, olha, adote, faça esse bem. Esse parece com a fofa, a gatinha lá de casa, preto e branco. Linda, né, Sandes? E olha, gente, em tempos de bebê reborn, né? Tem tantas crianças aí precisando de um lar, tantos bichinhos precisando de lar, e as pessoas ainda tendo esses bebês aí como se fosse de verdade, né? Gente de verdade. E assim fica esse ato de amor da Paola, que ele possa chegar até você também para adotar um bichinho. Agora, olha, gente, durante um encontro nos bastidores do show do Henrique e Juliano, acabaram ali vendo também o amigo Natan, e eles tiraram uma brincadeira lá dentro dos bastidores, ali no camarim, geralmente quando eles se encontram, e acabou falando, viu, gente, sobre um assunto que anda circulando na internet, sobre o Natan ser mandado pela namorada. Olha o que aconteceu. Vai demorar, hein? Bota moral aí. Um que é mandado pela mulher e um que tá mentindo. Esse aqui é mandado e não mente, não. É mandado e não mente não, viu? Eu esqueci o apelido do homem que é mandado pela mulher. Ixi, Sandes, essa daí agora eu vou deixar para você lembrar. Mas sabe por que eles fizeram essa brincadeira? Porque os dois, desde dezembro, quando eles começaram a se relacionar ali, gente, o que acontece? Eles não se desgrudaram mais, então em todos os momentos eles estão juntos, seja no show do Natanzinho ou algum evento que a Rafa Kalimann esteja participando. Então por isso é mandado pela mulher, ou seja, tá quietinho, tá bonitinho, mas o fato é que eles estão se amando cada vez mais. Lembrou, Santos, do nome? A nossa diretora, que é a Magna, está dizendo, ele está amando, deixa o cara amar. Quem ama é mandado. Pronto, então deixa, tá tudo certo. A felicidade deles que se transborde cada vez mais. Se vier casamento aí, o Santos depois vai contar que é o nosso bruxão. Mas olha, gente, Marcos e Bellucci, eles emocionaram ao lembrar sobre os desafios enfrentados no início da trajetória musical. A dupla contou que antes deles estarem unidos, né, como dupla, os dois haviam desistido da carreira artística por falta de perspectivas financeiras. Imagina aí. E quem soube de tudo isso, gente, foi a nossa repórter, a Jussara Ávila, que conversou com os dois e traz mais detalhes pra gente. E agora o nosso bate-papo é com eles, Marcos e Bellucci. Tudo bem, meninos? Graças a Deus, prazer falar com vocês, sempre. Prazer falar com vocês sempre, tudo bem? Nossa, que voz, que timbre, né, gente? E eu escutei ali fora o seguinte, bem no comecinho, quando vocês até pensaram em desistir, teve um dedinho do Bruno e Marrone, do Edson. Conta essa história para o pessoal de casa, que eu achei muito legal, que assim, são grandes artistas que também já acolheram, já deram um dedinho ali. Nós chegamos a desistir, na verdade. Eu estava fora da música, o Bellucci estava fora da música também. Ele tinha uma dupla, eu tinha outra, e nós desistimos da música, assim, coincidentemente. Simultaneamente. Ele desistiu de uma dupla que ele tinha, eu desisti da minha dupla. Aí nós formamos a dupla Marcos e Bellucci na época. Aí o Bruno e o Edson ficaram sabendo, já me conheciam e já conheciam o Bellucci separadamente. E eles imaginaram que a dupla tinha ficado boa. E chamaram a gente na casa do Bruno e apresentaram o nosso primeiro empresário pra gente. Eu tenho certeza que vocês de casa não sabiam dessa história. Então, vamos agradecer ao Edson, ao Bruno, todo mundo, porque nós temos hoje Marcos e Bellucci. E mais uma coisa, eu estou sabendo que também, filho de peixinho, peixinho é. Tem aí o pessoal cantando aí, como é que tá? Vai apoiar, não vai? Conta pra mim. Depende. Não. Se a minha filha, a minha filha trabalha com como eu posso falar, publicidade, tá? Ela cuida de grande. Ela tem 25, ela foi pai dela com 15, né? Ela tem 25 anos e cuida de marcas grandes. Tem um trabalho super bacana, mas ela canta muito bem. Eu tô sabendo da cantoria mesmo. A gente faz alguns vídeos pra internet e esses vídeos dão muito certo. Eu já peguei no pé dela 1 milhão de vezes para que ela fizesse carreira cantando, mas ela está muito bem profissionalmente. Eu quero saber o que sabem lá, fazer perguntas e ouvir respostas. O que é queimar? Lá eu vou.
encerrar então com o domingo de manhã, que eu sou apaixonada, pode ser? Pode? Vamos? Prefiro estar aqui, te perturbando, domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono, domingo de manhã. Domingo de manhã, vejo. É isso aí, parabéns. E vamos trazer mais uma matéria ao vivo. Abandono, maus tratos e descasos. Uma fiscalização do Ministério Público revelou a situação crítica de um abrigo de animais. Quem traz todos os detalhes ao vivo pra gente é o nosso repórter Elias Júnior. E aí, Elias, como é que foi que aconteceu tudo isso? Rosandes, muito boa noite. Pois é, mais uma vez, boa noite para você, para todos os nossos telespectadores ligados aqui no nosso Tá Na Hora. Movimentação nesta terça-feira, né, início de noite, já à noite, e as informações aqui no nosso Tá Na Hora, você ligado conosco, claro, nosso agradecimento pela audiência a todos os nossos telespectadores sempre assíduos na nossa audiência aqui. Ó, a fiscalização foi realizada pelo Ministério Público de Goiás, flagrando inúmeras, sim, irregularidades e maus tratos e animais em ONG da cidade de Caldas Novas. Ministério Público de Goiás, por meio da 4ª Promotoria de Justiça, realizou uma fiscalização nas dependências da ONG Socorro Animal. E aí foram encontradas diversas irregularidades, além de maus tratos praticados contra os bichos recolhidos no animal. Um verdadeiro absurdo. De acordo com a promotora de justiça, Fabiana Cândido, titular da 4ª PJ, as baias, Sandes, estavam sujas de urina e havia fezes espalhadas por todo o espaço, além de fezes misturadas à ração. Também compuseram o cenário de horror, animais desnutridos e com feridas sem cuidado algum. Para piorar a situação, de acordo aqui com a informação, foi flagrado bichos, né, um dos bichos aí que estava morto em avançado estado de decomposição, intensificando ainda mais o mau cheiro nessa unidade. Assim, a descrição da situação realmente, assim, são de situações absurdas, realmente algo que não tem nada a ver com cuidados em relação ao animal. E aí, a fim de buscar uma solução definitiva para esse problema, foi agendada uma reunião para hoje. Enfim, a gente fica na expectativa para saber quais serão os procedimentos para resolver essa situação. Eu volto com você, Sandes. Pois é, Elias, a ONG que era para proteger os animais, olha aí que situação, maltratando os animais, isso lá em Caldas Novas. É profundamente lamentável, que tristeza. A ONG para proteger estava totalmente desprotegendo os animais, fazendo com que eles sofressem mais, até do que se estivesse na rua. Exatamente isso. Olha a situação, olha as fotos. Olha a situação dessa foto desse cachorro. Olha a sujeira, a carniça, como diz o Elias, animal morto. Que coisa. Fez muito bem o Ministério Público em fiscalizar e autuar esta ONG que não protege animal, coisa nenhuma. Agora vamos trazer o nosso quadro de solidariedade. E você pode participar, o nosso endereço está aqui, é por sorteio, mas você pode escrever para realizar o seu sonho, tá na hora goiás@tvsd.com.br. Quem participa hoje é a Marlene Oliveira. Dona Marlene, boa noite. Boa noite, tudo bem? É Milene ou Marlene? Mirilene. Mirlene. Mirilene. Mirilene. Isso. Mirilene. É, diferente, né? E bonito o nome. Obrigada. Dona Mirilene Oliveira tem 50 anos, 3 filhos. Isso, 2 netos. Já tem neto? Ah, graças a Deus. Nova desse jeito, com 50 anos? Isso, 2 netinhos. 2 netinhos? Aham. E a senhora escreveu com muita fé e esperança, me falou ainda há pouco, de ganhar um óculos de grau. Isso. A senhora não enxerga de perto ou de longe? De perto. De perto. De então perto, tá igual eu aqui, ó. Mirlene. Agora que eu vi que tá certo. Certinho. Agora conta pra nós. A senhora foi ao oculista, aliás, ao oftalmologista, fez o exame de vista. Quando viu o preço do óculos,
quase caiu. Foi muito caro mesmo. Aí eu lembrei de você, né, do seu programa. Eu falei, vou pedir pro Sandes. Aí escreveu. Escrevi. Foi fui sorteada e está aqui. Isso. E a sua esperança é de ganhar ou não ganhar? Com certeza eu vou ganhar, tenho fé. Então é isso aí, pensamento positivo, otimismo, fé que vai ganhar. E eu pergunto para a produção se a senhora ganhou ou não ganhou. Um presentão da Ótica Batista. É claro que é o Batista que vai falar de lá. Boa noite, Sandy Júnior. Boa noite a todos. Boa noite, Mirilene. Olha, você é a felizarda de hoje e veja o que você acabou de ganhar. Olha, linda. Uma armação Maria Valentina. Olha que beleza, né? Bom, e vamos colocar nessa armação um par de lentes Vistos HD Transitions. Transition, a lente que escurece no sol, né? Vocês já sabem, né? Que a gente fala aqui sempre, né? E também com tratamento anti-reflexo, para não ter brilho, para escurecer, e uma armação linda dessa, a Maria Valentina, correto? Bom, e falando da Ótica Batista, óculos em 10 pagamentos sem juros, o menor preço da cidade e o melhor prazo, né? Lente de contato, né? Com entrega a domicílio, o melhor estoque, entrega a domicílio, tá? E melhor preço também. E parcelamos em 6 parcelas sem juros. Tá bom, pessoal? Então, estamos combinados, hein? Boa noite, né? Boa noite a todos e até a próxima. Muito obrigado, Batista. Está aqui o endereço, tem no Jardim América, tem na 24 de outubro em Campinas. Olha os telefones, dê preferência às Óticas Batista, sempre colaborando com os nossos telespectadores e telespectadoras. Você viu que ele é chique, hein? Eu vi. No sol, ele escurece. No claro, fica tudo claro também. Isso. Muito bom óculos. Tá bom. Quero agradecer a você, Sandy Júnior, e a Ótica Batista. Obrigada. É isso aí, graças a Deus, mais um sonho realizado através do nosso quadro de solidariedade. Eu preciso de você. Sandy Júnior faz o bem sem olhar a quem. Vamos a um rapidíssimo intervalo comercial. Como eu sempre digo, é um pé lá, outro cá, e você sabe que eu volto já. Estamos de volta e agora trazendo com a nossa repórter Lise Souza o nosso quadro Saúde é o que Interessa. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. Uma excelente terça-feira aí para todos vocês. E vamos dar continuidade com a nossa entrevistada desta semana, a doutora Andréia Diniz. Ela que é cirurgiã dentista. Boa noite, doutora. Boa noite, Lise. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal em casa. Hoje nós vamos falar sobre odontologia e inclusão da pessoa com deficiência ao consultório odontológico. Doutora, o que diferencia um consultório preparado para atender esse público? Bom, o consultório preparado para atender as pessoas com deficiência, ele deve ser um consultório adaptado, um consultório que dê acesso, inclusive físico, a essas pessoas. Além disso, nós vamos ter as técnicas corretas para atender esse paciente em consultório e quando não indicado o atendimento em consultório, vamos ter as profissionais adequadas para levar esse paciente a um atendimento hospitalar ou até domiciliar. E como funciona esse atendimento domiciliar? No atendimento domiciliar, o profissional, no caso o cirurgião dentista, vai levar todos os equipamentos necessários para atender esse paciente em domicílio. Geralmente, a indicação desse tipo de atendimento é para pacientes que não conseguem se locomover até o consultório ou que têm procedimentos de urgência que podem ser executados em domicílio. Quando esse procedimento é um procedimento complexo, às vezes não há mais a indicação de ser realizado o procedimento em domicílio. Então, a gente tem que migrar esse atendimento para o consultório ou para um hospital. Muito obrigada. Sandes, é com você. Até amanhã. Até amanhã, Lise. O Goiás Social chegou a Jussara com atendimentos, entrega de cartões e ações para quem tanto precisa. E teve homenagem ao presidente da Alego. Veja como foi.
As estruturas do Goiás Social e do Agro é Social estiveram em Jussara, no noroeste do estado, oferecendo 2 dias de atendimentos para a população em situação de vulnerabilidade e para agricultores familiares. Durante o evento, o governo de Goiás entregou mais de 600 cartões sociais, a maioria voltada ao incentivo à produção no campo. Só o programa Crédito Social vai beneficiar 519 pessoas, com até R$ 5.000 para cada uma, após cursos de capacitação em áreas como panificação, avicultura e produção de doces. Além disso, foram disponibilizados cartões dos programas Mães de Goiás, Dignidade e Goiás por Elas, com o objetivo de fomentar a geração de renda e fortalecer a inclusão social no município. Os serviços foram oferecidos de forma gratuita. Além disso, o evento contou com a presença de autoridades, como o presidente da Alego, o deputado Bruno Peixoto, que foi homenageado com o título de cidadão jussarense. E fico muito feliz de ter recebido o título de cidadão jussarense, aumentando ainda mais o nosso compromisso em cuidar das pessoas de uma maneira especial aqui dos meus irmãos jussarenses. Agora vamos acompanhar um giro de notícias policiais. Em Aparecida de Goiânia, uma operação do COD com a Receita Federal apreendeu mais de 3.000 comprimidos de êxtase que teriam vindo do Rio de Janeiro para abastecer festas e bares da região metropolitana. O prejuízo ao crime organizado passa dos R$150 mil. Uma pessoa foi presa. Em outra frente, uma mulher de 35 anos foi presa no Jardim Nova Esperança, em Goiânia, com mais de 40 porções de maconha, cocaína e crack. Segundo a polícia, ela confessou que recebia R$1.000 por mês para guardar a droga. O prejuízo estimado chega a R$500 mil. As ações da Polícia Militar também seguem firmes em outras regiões da capital e interior. Na Morada do Sol, 2 homens foram presos com meio quilo de maconha. No condomínio das Esmeraldas, 2 menores de apenas 16 anos foram flagrados com êxtase, haxixe e maconha. Já em Goianira, a Rotam prendeu 3 pessoas com grande quantidade de drogas e até um simulacro de fuzil. Ainda no combate ao tráfico, um suspeito de 42 anos apontado como braço direito do crime no Jardim Novo Mundo morreu após confronto com o Giro. Ele tinha mandado de prisão por tráfico, além de passagens por furto e porte ilegal de arma. Eu volto amanhã às 18h30 e está chegando o Jornal Serra Dourada com a Adriana Bueno. Boa noite, Adriana. Boa noite, Sandes. Até amanhã às 6h30 no Tá Na Hora Goiás. O